chegamos a mais um sábado, mais uma live. Então, arruma aí seu caderno, sua Bíblia, sua caneta para você anotar todos os pontos que nós vamos conversar hoje. Se prepare o seu coração, prepare os seus ouvidos, a sua mente para também receber tudo aquilo que a gente vai conversar aqui. E eu espero que você esteja disposto a interagir com a gente para falar o que você está pensando, falar o que você tem sentido esses dias, que é um pouquinho do que a gente vai conversar hoje, tá certo? Então se arruma aí. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Vamos adorar juntos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Nós te amamos, Senhor, nós te adoramos nessa tarde, nós te entronizamos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Fica à vontade, Senhor, no nosso meio. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo. Ele está com você aí na sua casa, no seu quarto. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Senhor, nessa tarde nós queremos te entronizar. Deus de infinita graça, bondade, nosso amado Deus. Nós te convidamos, Pai, fica à vontade no nosso meio, fica à vontade nos nossos lares, Pai. Deus, que não possa ser apenas uma live, Deus, que não possa ser apenas uma palavra, Deus, que não possa ser apenas um louvor, que não possa ser apenas uma troca de experiências, mas que possa ser um encontro marcado contigo nessa tarde, Senhor. Eu te peço, Senhor, invada cada lar, invada, Senhor, cada celular neste momento, invada, Senhor, o Facebook, o Instagram, Pai, e através dessas ferramentas tão preciosas da internet, que o Senhor possa nessa tarde falar conosco, fala aos nossos corações, Pai. Estamos disponíveis nesta tarde para ouvir a Tua doce e preciosa voz, Pai. É assim que nós oramos e te pedimos, Senhor, fica conosco durante essa tarde, Pai. Fala aos nossos corações e toca as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém
Graças a Deus. Sejam bem-vindos, pessoal, à nossa live. Nós vamos trocar uma ideia. Espero que você esteja preparado, que você preparou a sua meditação também. E nós queremos falar com você sobre muitas coisas que estão acontecendo conosco nesses dias. Em especial, quero lançar um desafio. Eu quero que você, nesse começo de live, pense em 5 pessoas. De preferência, 5 pessoas que você conhece que, por algum motivo, não está indo mais na igreja, por algum motivo está indo na igreja, mas o seu relacionamento com Jesus está rompido, ou até algumas pessoas que você conheça que não conhecem Jesus. Eu quero que você pense nessas 5 pessoas. Daqui a um tempinho, eu vou pedir para você mandar o link da nossa live para essas 5 pessoas, que nós queremos falar algo do coração de Deus para você e para essas pessoas em especial. Tá certo? Gi, o pessoal já tá entrando, estão mandando um oi aí. Já tem uma galera aqui com a gente, todo mundo mandando um joia, umas carinhas com coração, acho que isso é saudade. A gente tá morrendo de saudade de vocês, do nosso GC presencial, de formarmos a nossa roda, das nossas famílias, dos nossos cultos no hangar, mas logo estaremos todos juntos. Pessoal, vamos conversar agora um pouquinho. Espero que você tenha se preparado para a gente bater um papo aqui sobre o nosso tema da semana passada que o Denis deixou pra gente, que estava lá em Jeremias 1,5, que diz assim: antes do seu nascimento, eu estou lendo na nova tradução da linguagem de hoje, antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Jeremias 1,5, uma palavra muito conhecida. E ele deixou 3 pontos para a gente debater hoje, né? E eu quero falar com você a respeito desses 3 pontos. Ele deixou 3 pontos: identidade da criação, identidade do mundo e identidade da promessa. Eu quero começar falando com vocês sobre a identidade da criação. Eu estava conversando com um deles ontem ou antes de ontem, e eu falei para ele que eu vejo a identidade da criação como Gênesis 1:27 mesmo, né? Deus criando o homem, né? Formando ele, dando as características dele para o homem, né? Porque esse era o plano original, que o homem fosse como Deus aqui na Terra e expandisse a glória dele. E você, o que você pensa como essa identidade da criação? O que você tem em você da identidade da criação? O que você pensa, Gi, sobre essa identidade da criação? Eu acho que me remete muito a Adão e Eva também, quando Deus estava formando e estava vendo o que ele ia colocar dele naquelas 2 coisas que ele estava criando, né? Que ainda não tinha, não sei se Deus ainda já tinha pensado no nome ser humano, se ele já tinha pensado em todas essas coisas, com certeza sim, porque ele é onisciente, né? Mas bem, Deus pensando em como seria tudo isso e colocando tudo que ele tinha pensado em prática, né? Naquelas 2 pessoas, primeiramente em Adão, né? E depois fazendo também o mesmo com Eva. E ele pensando, eu acho que muito louco pensar assim, como Deus pensou em tudo isso e depois iria repercutir tanto até chegar em mim, até chegar em você, até chegar... E eu acredito que essas características são as mesmas, são muito semelhantes, se não as mesmas, e como isso não é tão mutável, né? Como que nós podemos pensar em Adão e Eva como nós, sendo que aconteceu há tanto tempo atrás, e a gente carrega ainda todas essas características, muito possivelmente, né, toda a essência do ser humano está em nós. Todas as células, todos os órgãos, todas as coisas, enfim. Eu acho muito louco pensar em como repercutiu tanto tempo assim, né? E você, o que você pensa? Eu queria fazer uma pergunta para você um pouco difícil, eu vou começar até com o Du aqui, já pensando. O que você tem em você, na sua identidade da criação? Quero que você pense aí em casa também, manda aqui pra gente, tá? Manda aqui, a gente precisa conversar, manda um coração, mas agora em especial sobre a sua identidade da criação. O que você acha que tem em você, do tipo da criação, que você fala assim, nossa, eu olho pra mim e isso só pode ser algo divino, de Deus, não é algo criado pelo homem natural, assim, né? Olha,
Eu como químico, eu falei já algumas vezes para algumas pessoas, né, que estão meio evangélicos assim da igreja, que quando eu comecei a estudar um pouco mais a química, a bioquímica lá na universidade, a gente vai descobrindo muitas coisas assim que são praticamente impossíveis de você olhar e falar assim, poxa, isso não é algo divino, sabe? Principalmente quando a gente estava estudando todas as vias e comportamentais das moléculas dentro do nosso próprio corpo. Cara, a professora uma vez mostrou pra gente um mapa, chama mapa metabólico, que mostra todas as vias e todas as transformações que as moléculas fazem dentro do nosso corpo. E pensa numa cidade, sei lá, China, com não sei quantos milhões de habitantes. Quase 2 bilhões. 2 bilhões, né? Então, cara, é pior do que aquilo, de tanta entrelaçamento, molécula que vira não sei o quê. E assim, eu acho que o que tem da criação na gente, né? Eu acho que é a perfeição da produção, sabe? Como que eu posso dizer? Da criação, da produção que Deus fez ali detalhe por detalhe, sabe? Pra mim foi... Eu acho que essa é uma das coisas, né? Claro. Mas, por exemplo, também a inteligência, o fato de ter sentimentos. Não tem como, acho que algo, por exemplo, ser criado aqui e produzir sentimentos, sabe? Eu acho que é algo que é da criação sobrenatural. divina, né? Pessoal, comente aí, fale conosco, vocês estão bem tímidos, né? Mas sobre Jeremias 1:5 também, eu acho muito bacana a parte do antes de formar no ventre da sua mãe, né? Talvez essa é a grande questão que o ser humano quer responder. Por que eu estou aqui? O que nós estamos fazendo aqui? Né? Por que eu nasci? Qual é o meu propósito? Talvez você se pergunte muito, nossa, por que eu nasci nessa família, nesse lugar? Mas eu acho muito bacana o cuidado de Deus de te conhecer antes mesmo de te colocar no mundo. Antes mesmo de te colocar nessa família. Ele já tinha um propósito, ele já tinha uma promessa, algo preparado para você, né? Então acho que a identidade da criação dentro de mim é algo antes mesmo de eu existir. Ele já pensava em mim para viver algo. Ele já pensava em mim para nesse dia estar falando com as pessoas. Ele já pensava em mim para ser seu amigo, né? Ele já pensava em mim para transmitir a glória dele. Porque esse é o plano original dele, né? Ele fala assim, multipliquem a minha glória em Gênesis 1. Ele já pensava em mim para multiplicar a glória dele nessa geração, né? Então acho que é muito isso, falando da identidade da criação. O pessoal aí estão comentando ainda? Estão entrando, Pessoal, vamos comentar aí, gente. Pessoal. Tá? Essa é a identidade da criação. E também o Denis falou sobre a identidade do mundo. E agora eu queria fazer uma pergunta que agora eu acredito que você vai ter um pouquinho mais de facilidade de responder. O que o mundo tenta, como que eu posso dizer, não xerocar em você, né? Imprimir em você como identidade, né? Qual é as suas dificuldades na escola, na faculdade, na igreja, no seu bairro, quando as pessoas em si, a sociedade, a televisão, a internet, o que ela tenta colocar na sua digital, né? Formar em você o seu caráter. Gi, você como uma estudante, né? Faculdade. Na faculdade, quais são as coisas que você identifica que fala assim, nossa, parece que eles estão querendo formar algo em mim? Mas eu acho que existem muitas coisas e existem muitas pessoas que se preocupam com a sua formação como pessoa. Às vezes nós mesmos estamos só vivendo a vida e tantas pessoas preocupadas em como que você vai ser, como que você vai agir, como que você vai se portar diante das situações. E às vezes você se encontra num lugar tipo, meu Deus, eu só tô crescendo, né? E tem tanta não tem nada gente... pra mim, né, especial. E tem tanta gente preocupada com o que você vai fazer, com o que você vai, enfim. Mas eu acho que no meio onde eu tenho mais contato, que é a faculdade, como você falou, é bem complicado quando, por exemplo, você entra lá naquele lugar e as pessoas falam... A primeira coisa que as pessoas te convidam é pra ir numa festa. É pra você socializar.
É para você estar no meio de coisas que não fazem muito parte do seu aquário. Você se sente realmente um peixe fora d'água. E quando você coloca isso e você explica para a pessoa que não é o seu ambiente, não é o que você está acostumado a fazer como prática, enfim, as pessoas ficam meio tipo, o quê? Onde que você estava vivendo até agora? Em que mundo que era que você estava? É muito diferente, né, a realidade. É muito diferente, muito. E eu acho bacana o ponto é identidade do mundo, mas na verdade a gente se preocupa tanto em aquilo que o mundo quer nos oferecer que a gente esquece qual é o nosso propósito, que na verdade não é o mundo que tem que nos ensinar algo. Não são as pessoas, quando eu falo mundo, são as pessoas que não acreditam em Deus, as pessoas que estão lá fora. É nós que precisamos ir até a faculdade e transmitir. Talvez isso já entra até no nosso terceiro ponto, que é a identidade da promessa. Que essa é a promessa de Deus. Nós sermos um e transmitir a mensagem de Deus para essas pessoas. Mostrar as características de Jesus, né? Se Jesus tivesse um RG, né? Mostrar a documentação de Jesus através de nós, né? Que as pessoas possam olhar e falar, cara, você nunca foi numa festa, você nunca bebeu, mas por que você não bebe? Mas porque eu acho que essa é a grande questão e dificuldade, né? Para os meninos também, eu acho que pega muito, nossa, mas você não vai ficar com a menina? Mas você não vai pegar, mas você não vai sair, mas você não vai usar a droga, você não vai beber. Então, eles tentam de todas as maneiras implantar isso em nós. E muitas vezes é coisas simples, é você assistindo uma série, é você assistindo um documentário, um jornal, a televisão. Todos os momentos eles querendo mostrar a identidade deles e a gente não faz muito isso, mostrar a nossa identidade. E eu acho que é bem tipo você mostrar a sua identidade mesmo como essência, como você é. Não aquela coisa forçada, porque Exato. muitas vezes a gente quer... Não sei, quando a gente chega num ambiente diferenciado, desculpa de cortar, mas é tipo, a gente quer forçar, tipo, nossa, eu sou de Deus, eu sou santo, né? Eu vou de terno pra faculdade, Sim. com a Bíblia debaixo do braço, e não é isso. E você mostrar que é tipo, é a minha vontade. Existem, quando você, tipo, na faculdade, não existem só pessoas que bebem, não existem só pessoas que gostam de ir pra festas. É coisa, tipo, da sua personalidade também. E se isso tá em você, não é difícil e você não precisa usar uma desculpa, tipo, não, minha religião não permite, por isso que eu não faço. E isso é uma desculpa muito esfarrapada, assim, porque existem tantas pessoas que se dizem de tantas religiões e que fazem coisas diferentes, então não é a religião que tá te prendendo, não é isso. Posso comentar um negócio? Lembro que quando eu entrei na faculdade, acho que foi um ano depois, eu nunca tinha ido numa festa também na faculdade, né? Aí chegou uma amiga minha, que já era mais próxima, assim, e falou assim, vai ter uma festa e tal, né? Vamos lá, só pra... Você não gosta? Vamos lá. Eu falei, não quero, né? Não vou. Ela, mas você nunca foi, você não sabe se você gosta ou não. Eu falei assim, tá bom, deixa eu explicar melhor pra você então. Eu falei assim pra ela, né? Eu sou cristão, você já sabe disso, falei pra ela. E assim... A gente como cristão, a gente procura seguir e fazer aquilo que Jesus faria. Aí eu falei pra ela assim, nessa festa aí, você acha que Jesus entraria? Falei pra ela. Ela fez assim, eu acho que não. Eu falei assim, então não vou. E ela entendeu, tipo assim, olha, realmente, acho que Jesus não entraria lá, sabe? Então eu acho que ele também não vai entrar. E aí ela entendeu e ficou de boa, sabe? E é coisas que ficam naturais, né? E é aquilo que a gente sempre fala para os adolescentes, né? Ideal. O que te aproxima de Jesus? O que te afasta de Jesus? É isso que você deve ou não fazer. Temos comentários aí? Temos alguns comentários. Vamos lá, então. A Elô diz que acha que a complexidade da mente humana tem coisas que até hoje a gente não sabe por que acontecem e isso está dentro do nosso próprio corpo. Isso só pelas mãos do Criador mesmo. E a gente quer entender tudo também, né? É aí que aí dá um bug, né? Se chega um momento... Opa! E a Angélica também falou, o tempo todo o diabo quer, na verdade, nos fazer esquecer e não conhecer o coração e a vontade de Deus. Isso porque ele sabe que quando não conhecemos a identidade verdadeira, ficamos perdidos. Uhum. E qual é as suas dificuldades, né? Dentro da escola, da faculdade, talvez dentro da sua casa, né? A gente precisa ter a consciência de quem nós somos. Essa é a verdade, né? Porque aí a gente entra até no terceiro ponto. Qual
que é a identidade da promessa? Se você pensar lá em Gênesis, a gente tem a criação, e eu falo isso como a identidade da criação, né? Jesus te criando com aquele propósito, você ser igual a ele. Jesus não, né? Deus. Deus te criando para você ser igual a ele. Aí logo no capítulo 2, capítulo 3, a Eva e o Adão conhecem a identidade do pecado, eles desobedecem a Deus e aí eles trazem o pecado para dentro deles, né? E aí dentro de Gênesis ainda, Deus já tem um plano para corrigir esse erro. E aí eu acho que é a diferença da identidade da criação e a da promessa. Ele tem uma promessa, ele chama Abraão. Né? Ele fala, eu tenho uma promessa para você. De ti será formada uma nação e de ti virá o Redentor. Né? Então, o plano original é o mesmo. Você multiplicar a glória de Deus. Mas o homem ele se identificou com o pecado. Né? E agora, o lance é você se identificar com a promessa. Você se identificar com aquilo que Deus tem para sua vida. Você se identificar com aquilo que você tem para levar. Cara, quando eu estudava na faculdade, até no ensino médio, mas na faculdade a minha maior dificuldade era entrar naquela sala, e na sala quando eu comecei tinha 140 alunos, né? Cada um com as suas culturas, com o seu jeito, as meninas iam com as roupas curtas, os meninos iam jogar truco na sala de aula, usavam droga dentro da sala de aula, e a minha maior dificuldade muitas vezes era poder mostrar aquilo que estava dentro de mim, né? E a Bíblia fala, se necessário for, use palavras, pregue. E começou a acontecer exatamente isso. As pessoas começavam a me procurar, cara, mas você tem alguma coisa diferente, né? E eu acho que isso é implantar a identidade de Cristo no mundo. As pessoas te procurarem e falar, tem alguma coisa diferente, né? Gi, pra você, qual a sua dificuldade de levar essa identidade de Cristo para as pessoas? Eu acho que foi na última live o Du falou uma coisa que eu achei muito verdade. A gente até conversou essa semana sobre isso. É você se lembrar da sua identidade. Porque as coisas, a sua rotina, a sua vida se torna tão corrida. O seu tempo com Deus, mesmo que você esteja na presença, lembra lá? Mesmo que você esteja na presença em todo momento, às vezes o tempo que você tem com Deus no seu dia é muito inferior ao tempo que você gasta com os seus outros afazeres. Então é aquilo que a gente também comentou na nossa reflexão. Se você não viu, vai lá dar uma olhadinha. Muito top. Muito top, foi muito legal. De você olhar no espelho e depois que você saiu daqueles 5 segundos que você olhou, você não se lembrar daquilo que você viu. Então eu acho que você... É uma escolha diária, é você todo dia estar se lembrando daquilo que Deus é em você e daquilo que Ele te faz ser também. Não é simplesmente você aceitar Jesus e pronto, já transformou tudo. É uma escolha diária e isso que a gente muitas vezes não entende, esse um processo. Né? E foi o que você comentou comigo essa semana também, né? É muito relacionado... É claro que como a gente está falando para adolescentes, talvez seja difícil pensar isso, mas é muito relacionado ao casamento. Você escolhe amar aquela pessoa todos os dias, você escolhe ela todos os dias, né? Então, é muito um processo, dia a dia, você ir formando aos poucos. Porque a identidade de Deus em nós não é formada como o nosso RG, por exemplo. A gente vai lá, passa o dedo no negócio preto, né? Assina o nosso nome, depois de uma semana vem um negócio pronto. Ó, isso daqui é a sua identidade. A gente não está falando dessa identidade documento, mas daquilo que vai se formando durante os anos, né? Desde a criança, o que seu pai, sua mãe te ensina, aquilo que você já nasceu na genética, aquilo que os professores, os líderes, né? Os amigos vão colocar em você. Então eu acho que é muito disso, de a gente transformando exatamente a nossa digital, né? Aquilo que vai ficar marcado, aquilo que quando eu mostrar para a pessoa vai reconhecer, nossa, é o Diego, nossa, mas é muito Jesus, nossa, é o Eduardo, nossa, mas é muito Jesus, nossa, é Jesus, a Giovana tá ali. Então acho que esse é o ponto, de você ser transformado a ponto de ser reconhecido apenas pela identidade de sou de Deus. Tem comentário, gente? Aqui o Denis falou que o que mais preocupa ele é ver que as pessoas conhecendo a sua verdadeira identidade, a identidade de Cristo e da promessa, e mesmo assim elas não ficarem satisfeitas e procurarem uma nova identidade, que é a do mundo, né? Que é colocar coisas ali a mais.
E que o problema é que a gente quer uma identidade adaptável, que não exige renúncias e escolhas. E eu acho que muitas vezes nós somos, como a gente está falando para a maioria, para o pessoal da RDA, por enquanto, nós somos cristãos chuchu. Né? A gente, aonde coloca, a gente pega o gosto. Sim. A gente não tem gosto, a gente não tem sabor. Né? Se coloca a gente, na culinária, se coloca a gente perto de uma carne, a gente pega o gosto da carne. Se coloca perto de outra salada, você vai pegar o gosto da salada. Isso não tem sabor. Né? E a Bíblia fala que nós somos sal, que nós precisamos salgar, que a gente precisa temperar esse mundo, que as pessoas precisam sentir o gosto de Cristo através de nós. Tem algum cristão por aqui, porque tá cheirando. Tá cheirando gostoso. Eu acho que é churrasco, parceiro. Então eu acho que vai muito disso, de você ter sabor. Sim. Né? Porque quando as pessoas... Essa é uma visão muito antiga que hoje está mudando bastante, inclusive, principalmente cantor do mundo, as pessoas do mundo agora cantam louvor, quer ficar mais parecido com um cristão, né? Isso também é um problema, né? Mas antes era tipo assim, nossa, o cristão é muito chato, né? Ele não tem uma identidade, ele não tem caráter, né? Ele não tem caráter não, ele não tem alegria, ele não tem felicidade. Então eu acho que é muito disso, de você ter sabor, de as pessoas olhar, nossa, eu quero ser parecido com você, você é muito feliz, muito alegre, você tem muitas coisas para me entregar, porque eu não sou assim. E a gente vive uma geração depressiva, uma geração para baixo, uma geração que, na verdade, eles não querem morrer, eles querem tirar a dor que eles têm dentro dele, né? Cara, e qual é o seu sabor? O que você tem para entregar para essas pessoas? Eu acho isso muito importante a gente pensar. E faz muito parte da identidade, né? Faz muito parte do que você é. Se você é sal, você tem que ter as características do sal. Você não tem que querer ser um chuchu. Você não tem que querer ser um outro condimento. Você tem que querer ser sal. E é isso que você precisa ser. E claro que eu acho que muitas pessoas, elas apontam muito esse momento de você se conhecer e tipo, não, você tem que ser pronto. E você não tem que ter dúvidas. Você não tem que pestanejar. Você tem que ir pronto. Mas também... esse momento de dúvida, esse momento de você nunca vê uma plantinha, a gente volta exatamente no processo, você nunca vê uma plantinha ser uma semente e de repente ser uma árvore grande, cheia de frutos e... Não, ela vai passar por todos os processos. Em algum momento vai ser mais difícil para ela crescer, em algum momento vai doer um pouco aquela folha que está crescendo lá no galho dela. E tá tudo bem isso. Mas também tem um momento que você tem que acordar para a vida, entende? Há tempo para todas as coisas, e isso é muito verdade. É muito engraçado como tudo você pode aplicar na sua vida. Tudo que está na Bíblia, tudo que a gente aprende, todas as músicas. Na mesma conversa que a gente teve, eu estava conversando com o Diego e eu comecei a falar de algumas coisas, eu comecei a me lembrar de muitos ensinamentos da Bíblia, de canções, de fatos você da deu vários nossa exemplos vida. ainda, né? Exatamente, eu falei, acho que ele nem vai entender, meu Deus, porque eu tenho tantas analogias, mas é muito real. E você precisa aprender a se lembrar, a trazer à memória todas essas coisas que você aprende. Não é por um acaso, não é por um acaso que você ouviu uma música um dia, que você esteve num momento difícil outro dia. Tudo tem um propósito. E é para você se lembrar nesses momentos também, para você lembrar as pessoas a se lembrarem dessas coisas que elas também passaram junto com você. Beleza? Sabe uma coisa legal que é, falando do sal, né? Muitas vezes a gente vai para, por exemplo, no caso da faculdade, né? Vai para a faculdade e fala assim, poxa, eu preciso ter amigos cristãos, por exemplo. Mas muitas vezes isso é até um pensamento errado, porque você precisa estar ali no meio das pessoas também para elas sentirem o seu sal, entendeu? Às vezes, sei lá... O sal não salei. Você vai para lá, mas a gente vai fazer atos de evangelismo lá dentro da faculdade, mas a gente vai fazer projetos. Tá, tudo bem, faça, mas para você dar o melhor para a pessoa do que ela precisa, você precisa conhecer ela, sabe? Você precisa estar no meio dela. Você precisa estar no meio dela para entender aquilo que elas necessitam, sabe? E assim, muitas vezes fazer só isso, eu vou me juntar ali com os cristãos da faculdade ou de algum outro lugar que eu vou e a gente vai fazer projetos, que vai ver uma pessoa uma vez e vamos falar da palavra. E muitas vezes isso, a gente sempre fala, né? Se o mendigo na rua tá com fome, você vai fazer o quê? Você vai dar comida para ele. Você não vai chegar para ele e falar assim, toma a Bíblia para você, entendeu?
Mesma coisa para as pessoas da faculdade. Então você precisa estar no meio deles para eles entenderem e sentirem o sal, né? E eu acho que o que transforma as pessoas é o relacionamento. Sim, exatamente. O modo como você o trata modo as como pessoas. você trata, porque eu posso pregar para a pessoa, mas se a pessoa viver comigo, ela vai realmente saber quem eu sou. Se eu vivo aquilo. Se eu vivo aquilo, se aquela pregação é real. E se você vive aquilo, a pessoa automaticamente vai falar, cara, é possível. Eu acho que falta muito isso para nossa geração. Isso que eu vou falar agora é meio forte, cara. Pregadores, que as pessoas olham para esses pregadores, para esses líderes e falam, cara, é possível ser de Deus. Ele realmente não é uma coisa distante, tipo, nossa, o cara né? É possível, o cara tem a mesma vida, né? Ele vai no banheiro, ele toma banho, ele joga bola, ele joga videogame. Então é importante você estar com as pessoas, mas para isso é muito importante você ter a sua identidade formada. Porque se você não tiver a sua identidade formada, automaticamente você se esquece e as pessoas formam a identidade delas em você. Sim. Você fica confuso. Será que é verdade? Será que não é? Será que é isso mesmo? Então é muito importante. E a gente tem que lembrar também que a gente não é livre de falhas, né? Você tem a sua identidade formada, mas mesmo assim você vai falhar, não tem como. E é por isso que Deus está com a gente todos os dias. Isso faz parte da formação, faz parte né? da formação da identidade. Exatamente. Porque muitas vezes a gente fala, nossa identidade, tem que ter identidade formada. Eu acredito que muitos deles que estão vendo agora, por exemplo, pensam, nossa, eu preciso ser uma pessoa sem erros, sabe? Não tem como. Só Jesus. A gente está aprendendo Exato. com ele, né? Então, pessoal, esses são os nossos 3 pontos da nossa meditação. A sua identidade da criação, do mundo e da promessa. Agora, lembra do desafio que eu falei para você? De pensar em 5 pessoas, 5 amigos, pode ser parentes que por um momento romperam o relacionamento. Não estou falando que estão desviadas, mas o relacionamento delas não está legal com Deus, ou que ainda não conhecem Deus. Eu quero que você mande o link agora da live para essas pessoas. E eu quero conversar com você sobre um assunto bem legal e quero que você continue comentando. Comente, né? Porque tá comentando, tá bem devagar. Mas pode comentar também, porque eu quero saber como você está passando esses dias. Do que eu vou falar? Semana passada eu estava na minha casa e comecei... Nossa, as pessoas falando, né? Faz isso, faz aquilo, não tem que ser assim, a quarentena é até maio, até junho, até julho. Eu vi até matérias até 2022, tem que lavar a mão, não tem que usar máscara, tem que usar álcool gel, muitas vozes, muitas coisas na minha cabeça. Eu falei, cara, que é isso? E eu até comentei com a Angélica, eu falei, nossa, é muita coisa, né? E aí durante a semana eu conversando com a Gi, por acaso, eu mandei uma canção pra ela mandou outra pra mim, eu perguntei, Gi, por que você pensou nessa canção? E ela falou também, nossa, muita coisa acontecendo, você não sabe mais pra onde ir, no que ouvir, no que acreditar. E eu falei, cara, a gente precisa falar disso, né? Talvez nesse tempo você esteja ouvindo muitas vozes. E talvez você não tenha reconhecido a principal. E eu quero falar com você sobre isso. Abra sua Bíblia comigo lá em Jó. E fica com ela aberta em Jó, porque a gente vai correr por alguns textos de Jó. Beleza? Jó capítulo 3, versículo 25 e 26, que é o tema da nossa temporada. Minha identidade digital. Tá? Lá em Jó está escrito assim. Aquilo que eu temia foi o que aconteceu. O que mais me dava medo me atingiu. Não tenho paz, nem descanso, nem sossego. Agora só tenho agitação. E eu me peguei essa semana conversando com a Angélica, depois com a Gi, exatamente nesse ponto. Cara, eu só tenho agitação dentro de mim nesse momento que eu estou vivendo. Tem muitas coisas acontecendo, muitas vozes falando o que eu devo fazer ou o que eu não devo fazer, seja pastores, sejam prefeito, presidente, governador, ministros, e essa agitação dentro de mim, apesar de eu estar de quarentena em casa, essa agitação. E eu pensando nisso, eu comecei a olhar para a história de Jó e eu separei 3 pontos para a gente conversar sobre a história de Jó. Qual é o primeiro ponto, Diego, que você viu na história de Jó? As muitas vozes. As muitas vozes que Jó ouviu. Quando ele perdeu tudo, ele tinha 3 amigos. Elifaz, Bildade e Zofar. Esses 3 amigos começaram a falar o que Jó poderia ter feito de errado para Deus ter castigado ele, né? E cada um dando a sua opinião.
E é engraçado que o nome fala muito antigamente. O seu nome tinha a ver com as suas características. Né? E Jó tinha desses 3 amigos. Um era Zofar, que significa uma pessoa áspera. Jó era cristão. Ele tinha um amigo que era conhecido como áspero. O outro amigo dele era o Bildade, que era conhecido como filho da contenda. Vai ver no nível de amizade de Jó. Humildade? Né? Humildade. Não, era o Bildade. Ele era conhecido como filho da contenda. Então, 2 amigos de Jó, cristão, Belo amigo, hein? né? Um era áspero e o outro era filho da contenda. Mas ele tinha um que provavelmente era cristão, que era o Elifaz, que significa Deus é forte. Ele faz, né? Ele faz. Então, Jó tinha amigos cristãos e não cristãos, assim como a gente, né? E eles começaram a falar com o Jó sobre a situação dele. Mas se você começa a reparar, o primeiro que fala com ele é o Elifaz, que provavelmente era o cristão. E ele fala, Jó, você pecou contra Deus, ou Deus está irado com você. E os amigos começaram a falar, Jó, você está fazendo alguma coisa de errado, ou Deus está fazendo alguma coisa de errado. É engraçado que eles começaram a falar para Jó que Deus estava fazendo alguma coisa de errado. Né? Então foi as muitas vozes. E o que eu queria falar para você no meio das muitas vozes? Você pode ter muitos amigos, mas só Deus conhece o seu íntimo. Só Deus sabe o que você está vivendo, só Deus sabe os seus pensamentos profundos. Então, no meio de muitas vozes, você precisa tomar cuidado com aquilo que você está ouvindo e de quem você está ouvindo. Por causa das muitas vozes dos amigos de Jó, ele acabou esquecendo de ouvir a principal, que era a voz de Deus. Porque se você pega o texto de Jó, capítulo 1, introdução, o 2 ele perde as coisas, o 3 ele fala que ele só tem agitação, e no 4 ele já começa a ouvir as vozes. E se você pegar até o versículo 30, ele está ouvindo as vozes dos amigos. E toda vez que ele ouve, ele vai tentar responder, ele fica mais distante da voz de Deus. E isso, eu me peguei essa semana ouvindo muitas vozes. Muitas vozes, muitas pessoas falando, e eu, por um momento, caraca, cadê a voz de Deus aqui no meio disso daqui? Então eu vi muito, eu como Jó, e o Jó estava ouvindo a voz dos amigos, né? No caso aqui a gente está ouvindo a voz do ministro, do presidente, do governador, até das pessoas próximas, cada um tem uma opinião sobre as coisas, né? E eu quero te fazer um alerta, cuidado com as muitas vozes, tá certo? E se você discorrer no texto, se vocês quiserem falar alguma coisa, tá? E se você discorrer no texto, em Jó 33, versículo 14, tem um texto tremendo, tremendo. Por quê? No meio de muitas vozes, você quer ouvir a voz de Deus. Não, Deus precisa dar um sinal. Deus precisa dar... A gente está esperando isso, né, nessa quarentena. Não, Deus precisa dar um sinal grandioso, descer na terra, um sinal de fogo, né? Alguma coisa, um milagre extraordinário. E no meio das muitas vozes, Jó lá no fundo começou a ouvir uma voz. E eu classifico essa voz como a voz do Espírito Santo. Então nosso primeiro ponto é as muitas vozes. O nosso segundo ponto é a voz do Espírito Santo. Quem foi essa voz? Tinha um cara que estava escutando esse debate. Ele não era amigo de Jó. Bem provável que ele nem era tão próximo de Jó. E a Bíblia relata que as pessoas antigas tinham mais sabedoria. E ele era o mais jovem daqueles 3 que estavam falando. Ele era um quarto elemento. Ele chamava Eliú. O nome dele significa Ele é o meu Deus. Mas se você ler a história de Jó, fala que Eliú fala assim: eu estou cheio do Espírito de Deus. E eu quero falar algo para você. E o que ele fala para Jó? Jó, você está ouvindo muitas vozes. Aí em Jó 33, 14, ele fala assim: Deus fala de várias maneiras. Porém, nós não lhe damos atenção. Jó, acorda. Não são essas vozes que você está ouvindo que é a voz de Deus. Deus não vai aparecer para você e falar assim: ei, Jó, talvez não vai ser a sarça ardente, né? Talvez não vai ser o profeta que vai vir falar. Você precisa estar atento. Deus fala de várias maneiras. Você precisa dar atenção. Então, esse segundo ponto, a voz do Espírito Santo, eu quero te falar. Dê atenção à voz do Espírito Santo. A gente vai ouvir muitas pessoas falando. A gente vai ouvir muitas coisas, muitos questionamentos. Mas você parou durante essa quarentena para ouvir a voz do Espírito Santo? Essa pergunta que eu quero te fazer. Você precisa ouvir o conselho que vem de Deus. No meio das muitas vozes, você vai precisar discernir, parar
e discernir a voz do Espírito Santo. Ficar quietinho. Eu ainda tinha até pedido um louvor mais um pouco difícil, né? Que fala, aquieta minha alma. Faz meu coração ouvir a tua voz. E olha o que Eliú fala para Jó. Jó 33, 26. Quando orar, Deus o atenderá. Ele o adorará com alegria. E Deus o aceitará de novo como um homem direito. Como um homem reto. Diego, eu estou perdido. Eu estou sem direção. Eu não sei para onde olhar. Eu não sei o que fazer. Meu relacionamento com Deus está cortado. Talvez você se desviou. Talvez você se perdeu. Talvez você não saiu da igreja, mas o seu relacionamento foi cortado. Eu preciso te dar um conselho no meio dessas muitas vozes. A voz do Espírito Santo está te dizendo, quando você orar, Ele vai te atender da mesma maneira. Ele vai te aceitar de novo. E não como um homem pecador. E não como um homem que rompeu os relacionamentos com Ele. Mas como um homem reto. Então, eu quero fazer um apelo para você nessa tarde. Se por algum momento, por algum motivo, você rompeu o seu relacionamento com Deus. E eu não estou falando, querido, de você ter se desviado, né, sair da igreja, fui beber, né, fui fumar, fui fazer as coisas do mundo. Eu estou falando de pessoas que estão dentro da igreja, pessoas que estão ao nosso redor, que falou, cara, nesse momento de dificuldade, eu rompi o meu relacionamento com Deus. Eu parei de ouvir a voz dele, comecei a escutar muitas vozes. Ele tem uma resposta para você. Ore a Ele e Ele vai te aceitar de novo. Ele vai te aceitar de novo, querido. Ele está te esperando no meio dessas vozes de dificuldade para te aceitar de novo. Mas você precisa ter um relacionamento, né? A gente falou de Pedro semana retrasada e é muito isso. O Pedro errava demais. Mas o Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas quando Jesus foi consertar isso, fala para ele, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Deus está preparado para te aceitar hoje, tá certo? Diego, eu preciso voltar ao meu relacionamento com Deus. Coloca aí na nossa live, eu quero voltar, eu quero ficar próximo dele de novo, a gente vai orar junto com você, a gente vai conversar com você, a gente vai mandar uma mensagem para você, mas você precisa estar disposto a ouvir a voz do Espírito Santo nessa tarde. Quero voltar a ter esse relacionamento com Deus. Então esses são os 2 primeiros pontos. O primeiro, as muitas vozes. O segundo, a voz do Espírito Santo. Volte para um relacionamento com Ele. E o terceiro, Diego? Jó 42, versículo 5. Agora Jó ouviu a voz do Espírito Santo, ele discerniu o que ele tinha que fazer. E olha a resposta que ele dá. É tremendo. Jó 42, versículo 5. Antes eu te conhecia só de ouvir falar. Mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Diego, qual que é o terceiro ponto então? Não apenas escute a voz de Deus, mais do que ouvir a voz de Deus, conheça Deus. Mais do que ouvir a voz, conheça de quem é a voz. É o relacionamento íntimo. Foi o que eu me parei essa semana, eu falei, calma aí, eu não estou escutando a voz de quem eu conheço. Eu preciso silenciar o meu coração e ouvir a voz de quem eu conheço. Diego, você estava desviado? Você tinha rompido o relacionamento com ele? Não, mas só que no meio das muitas vozes a gente esquece de ouvir o principal. E foi o que eu falei para Gi. Gi, no meio de muitas vozes eu esqueci do principal. Ouvir a voz de Deus. Né? E esse versículo é tremendo. Antes eu conhecia de ouvir falar. E a gente fala muito desse versículo, né? Sim. Mas hoje eu conheço com os meus próprios olhos. Aonde estão os teus olhos nessa situação? Aonde estão os teus olhos nessa situação? Deus quer ter um relacionamento íntimo com você. Deus quer ter um relacionamento profundo com você. Talvez, querido, eu não esteja hoje num hangar com você, com os adolescentes sentados na minha frente, porque Ele quer falar diretamente ao seu coração. Deixe Deus falar com você nesses dias. Cale as muitas vozes e conheça Ele de fato, de fato. Olha o que Jó fala no versículo 2 do capítulo 42. Eu reconheço que para ti, Senhor, nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Querido, nenhum dos planos de Deus pode ser impedido na sua vida. Não importa o que você esteja vivendo, não importa onde você esteja, não importa o que você esteja passando,
nada pode ser impedido. Os planos de Deus para sua vida não podem ser cessados e parados. Basta você apenas ouvir a voz que vem dele. E para terminar, você será usado por Deus assim como Jó. Além de tudo, você ainda nesse tempo de dificuldade. E esse ponto foi o ponto que me impactou, Gi. Você ainda vai ser usado para orar pelas muitas vozes. Nós vamos ser usados a partir de hoje, dessa tarde, para orar pelas muitas vozes que estão falando e nos deixando angustiados nesses dias. Né? Por que Deus você fala isso? Lá no final de Jó, Deus está muito bravo com os amigos de Jó por tudo que eles falaram. Deus fala assim pro amigo de Jó que era cristão, ele faz: ó, você vai precisar fazer um sacrifício, pedir perdão e orar, mas eu só vou aceitar a sua oração se for o Jó que fizer. E olha a atitude de Jó. O cara passa o livro inteiro de Jó brigando com os amigos e com Deus por causa daquilo que eles estão falando. Quando ele sabe disso, a atitude dele: agora eu sei o correto, porque eu conheço Deus, eu vou orar. Jó ora pelos amigos e Deus aceita a oração dos amigos por causa de Jó. Então Deus está nos colocando num tempo de orar pelas muitas vozes. Então, querido, em vez de murmurar, em vez de reclamar, em vez de perguntar tanto por quê, ore pelo presidente da República. Ore pelo ministro da Saúde, o novo que saiu. Ore pelos governadores, ore pelos prefeitos. Ore pelas pessoas. Você, conhecendo Deus, né? Você estava no meio das muitas vozes, discerniu que há uma voz do Espírito Santo ali. Cara, preciso ouvir essa voz de mais perto. Você se aproximou, não mais de ouvir agora Deus. Você olhou face a face, você conhece. Você está sendo formado na identidade de um cristão. Ser igual a Jesus. Ore pelas pessoas. E eu gostaria de cantar uma canção para a gente terminar, que fala muito disso, de estar na presença de Deus. Mais do que ouvir, de estar na presença de Deus. E eu gostaria de orar com você. Pode ser? E se no meio dessa canção, você que estava com esse relacionamento rompido, coloca uma mãozinha aí e levanta, ó. Eu quero reconectar com Deus. Eu quero voltar ao relacionamento. Você que estava longe, eu quero voltar para a presença de Deus. Você que nem conhecia, no meio dessas muitas vozes, hoje talvez você esteja ouvindo uma voz, que seja a minha, ou a da Gia, ou do Dudu. Estamos aqui no papel do Espírito Santo. Você fala assim: não, eu quero esse relacionamento. Coloca aí pra gente, pode ser na live mesmo, depois a gente chama você no individual e a gente conversa com você. Mas eu quero orar com você agora e cantar essa canção. Eu quero você, RDA, que está aí na sua casa, que você ore também. Eu sei que é difícil de a gente sentir a presença de Deus aí em casa, eu aqui, mas eu quero transmitir essa unção, essa presença para todos os lugares. Vamos orar junto e adorar o Senhor junto, então? Esteja nesse lugar, querido. Eu quero estar Sim. nesse lugar. Sim, papai. Onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Rede de adolescentes, aquelas 5 pessoas que você pensou, você pode orar por elas nesse momento? Oh, Pai, eu quero te conhecer. É neste lugar que eu quero estar. Em tua presença, Senhor Jesus. Seja como Jó e apresente os seus amigos para Deus neste momento. Santo Espírito, eu me rendo ao teu
quero permanecer nos dias difíceis. Em teu amor, em tua presença, Senhor. Em tua presença. Oh, em tua presença. Em tua presença, Senhor. Em tua presença. Essa é a identidade da promessa. Leve a presença, rede de adolescente. Eu quero te dar um minuto para você orar pelas 5 pessoas que você pensou. Assim como Jó colocou os amigos dele na presença do Senhor, coloque os seus amigos. Nesse lugar, onde riquezas não me seguem, eu quero estar nesse lugar, onde o mundo não me atraia, paixões não me seduzam. Em tua presença, Vá para a presença. Vá para a presença. Jesus. Em tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor. Coloque a sua família na presença Em dele. tua presença, Senhor. Em tua presença, Doce presença. em tua presença, Senhor. Em tua presença, Senhor, nesses dias nós temos ouvido e escutado muitas vozes, muitas direções, muitas coisas que devemos ou não fazer, Pai. Deus, e talvez por um momento, talvez, Senhor, por um instante, nós esquecemos da voz principal, que é a Tua voz. Mas neste momento, Pai, nós estamos aqui na Tua presença. Nós estamos aqui porque nós conhecemos o Senhor face a face e nós queremos colocar, Pai, as nossas famílias, a nossa casa, as pessoas em quem nós pensamos, seja da escola, da faculdade, do bairro, Pai, da nossa família, diante da Tua santa presença, porque nós sabemos que uma coisa só é necessária, que uma coisa só basta para que nós possamos viver, Pai, e é a Tua presença. Senhor, é a Tua unção, é a Tua palavra. Então eu te peço, Senhor, fala conosco nesses dias. Deus, que a minha alma possa se aquietar, que o meu coração possa ficar em silêncio, que os meus sentimentos, Pai, possa se calar neste momento, e é que a Tua voz possa crescer dentro de mim, que a Tua voz possa crescer dentro de cada adolescente que está ouvindo isso neste momento, que a Tua voz possa crescer dentro da vida de cada homem, mulher que está ouvindo agora neste momento, Pai, e que a Tua paz possa invadir o nosso interior, que a Tua presença, Senhor, possa invadir a nossa casa. Deus, eu te dou essa liberdade agora, invada a minha casa, invada, Senhor, o meu casamento, a minha esposa, invada, Senhor, o meu trabalho, invada, Senhor, a minha faculdade, tudo que sou, tudo que tenho, Pai, eu te dou liberdade para que a Tua presença seja
instaurada neste lugar. Que a tua presença, Pai, seja o centro de todas as coisas, Pai. Deus, que neste tempo de muitos momentos de angústia, eu possa estar na paz da tua presença, Pai. Deus, eu te peço, Pai, que essa paz, a paz da presença, sim, Deus, a paz daqueles que conhecem e sentem a tua presença, possa invadir cada lar, em nome de Jesus, Pai. Antes, eu ouvi falar de ti, Pai, mas hoje eu te conheço, face a face, os meus olhos te veem, e eu posso te dar graça em todo o tempo, Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Gi, quer se despedir rapidinho? Gente, foi muito bom estar com vocês, sempre é muito bom. Normalmente eu tô ali atrás, mas às vezes a gente fica aqui, a gente dá uma revezada. E que você possa pensar nisso tudo durante essa semana, faz a sua meditação, tenho certeza que Deus vai continuar falando muito com você. E se Deus falou algo específico com você, nos procure, nos chame no WhatsApp. Se você não tem o zap de algum dos líderes, nos chama a gente no Instagram, tá? E vamos compartilhar essa palavra durante essa semana, a voz de Deus. Du, quer falar alguma coisa? Se despedir, né? Tchau. Um beijo e um abraço. Pessoal, fiquem com Deus, fiquem em casa, lavem as mãos e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.